Graça e paz. Senhor nosso Deus, graça te damos, bendizemos teu santo nome. Seja feita a tua vontade sobre nós, para a honra e glória e adoração de teu santo nome. Amém. Graça e paz. Vou ler os estudos de Mateus, o capítulo 5, e o versículo 45. Assim diz Deus: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justo e injusto. Aqui Deus está falando tanto da bênção, ou a bênção, e está falando das promessas ou a promessa. Deus lança a sua bênção sobre toda a humanidade, independentemente se essa humanidade está dentro ou fora dos templos, ou fora, mais significante, fora da presença dele, fora daquilo que ele quer para a humanidade. Significa também dizer que quando você está na presença de Deus, você recebe a promessa. Você vai cultuar Deus nos templos das igrejas, seja qual for, para você receber a promessa. Sendo que dentro dos templos, ou mais significante, na presença de Deus, você recebe a promessa e recebe a benção. Se você não está na presença de Deus, você recebe somente a benção. Esse é o favor de Deus, tanto para os que estão fora ou dentro da palavra de Deus. Porque quando o Senhor Deus encarnou em forma de Adão, ou em forma de humanidade, como Yeshua,
conhecido atualmente como Jesus. Yeshua é uma palavra hebraica que significa salvou Deus. Então aí se estabelece quem salva é Deus, porque a palavra Jesus significa salvou Deus. Então quando Deus na forma humana, ele voluntariamente se sacrificou para que toda aquela maldição que pairava sobre a obra da criação, ela tivesse o fim. Então, quando ele morreu na cruz e quando ele ressuscitou após 3 noites e 3 dias, literalmente, um espaço de tempo de aproximadamente igual a 24 horas. Literalmente. Aí houve a consumação da restauração de toda a obra da criação conhecida como salvação. Então isso é que garante que tanto o sol quanto a chuva, eles caem sobre toda a humanidade. A bênção não é exclusivamente dos católicos, protestantes, evangélicos, etc. A bênção para toda a raça humana. E quando se estuda a Escritura, em sua totalidade, significa dizer que Deus, encarnado homem, morreu e ressuscitou para que toda a obra da criação ela fosse salva. Infelizmente, se ensina que Deus, na sua forma de homem, na sua encarnação, Yeshua, morreu para salvar unicamente a humanidade. Mas não é assim que a Escritura diz. Agora, uma coisa é verdade. Que quando a mulher se deixou seduzir pelo primeiro homem feito pelo Criador, hoje conhecido como diabo, e quando o homem se deixou seduzir pela já adúltera e corrupta mulher que já havia casado com o diabo, isso fez com que toda a obra da criação ela fosse adulterada. Quando o primeiro homem, feito por Deus, hoje conhecido como o diabo, ele se rebelou contra Deus e trouxe 1/3 de seres não terrenos, de várias espécies, trouxe para o abismo. Sim, abismo, porque o diabo ele não habita na terra, ele habita no abismo. Abismo na Escritura significa grande quantidade de água, ou águas, porque no hebraico a água está sempre no plural, que é chamado de maim. Então significa dizer que o diabo não foi lançado na terra, ele foi lançado no abismo. E o chamado lago de fogo e enxofre ainda não foi inaugurado, mas o destino para esse lugar que será inaugurado na segunda vinda
de Yeshua, já como juiz, é para o diabo, seu exército e os seres terrenos racionais que não aceitaram a oferta de salvação. E Deus sempre está falando com a humanidade. Deus está sempre dando a oportunidade para que a humanidade se arrependa daquilo que ela faz contra si mesma e faz contra a palavra de Deus. O chamado de Deus ele pode acontecer a qualquer momento, enquanto você estiver com vida, enquanto você não tiver passado pela primeira morte. Deus está sempre falando com a humanidade. E esse chamado é pessoal. Tudo que se trata de Deus para a humanidade é pessoal, é íntimo, que não pode ser determinado por nenhum homem, nenhuma religião. Nenhuma religião salva. Nenhuma religião é portadora da verdade de Deus. Deus habita unicamente, exclusivamente na sua palavra. E a palavra de Deus, quando ela é proferida, ensinada, da forma que Deus quer, da forma que está na Escritura, ela pode ser escutada em qualquer lugar, dentro do tempo ou fora do tempo, porque Deus fala com a humanidade dentro do coração. É no coração da humanidade que Deus fala. Deus não habita em templos feitos por mão humana. É dentro do coração que Deus trata do chamado. É dentro do coração que o ser humano pode encontrar Deus. É dentro do coração da humanidade que ela pode se arrepender e ser modificada, se ela permitir isso. Deus nunca invade a privacidade de ninguém. Deus nunca coloca ninguém ao ridículo. Deus nunca determina ou estipula regras as quais homem e mulher não possam cumprir. A palavra de Deus é simples e eficaz. Não há obstáculo, não há mistério ou mistérios na palavra de Deus. Se há uma palavra que não existe na Escritura, é mistério. Porque aquilo que Deus revela ao homem e à mulher deixa de ser mistério. Deus seja contigo.